Aí aqui, ó, já fizeram uma colocação aqui. A querida Nanda escreveu o seguinte: traição para mim não tem perdão. Infelizmente não consigo. E não estou falando somente de traição homem-mulher. Amizades. Nanda, interessante. Deixa eu te falar uma coisa de todo o coração. Essa afirmação que você fez, ela é pertinente e você tem todo o meu respeito e credulidade nela. Mas ela dá ensejo para eu trazer aqui uma reflexão. Talvez você possa já até estar falando respaldada, né, em alguma dada experiência, mas no geral, pode não ser o seu caso, tá, Nanda? Mas no geral, eu também ouço muitas pessoas afirmando, e peremptoriamente: se trair comigo vai ver só o que é bom para tosse. Eu não traio. Se me trair eu traio de volta. Certas afirmações categóricas que na verdade elas são possíveis de serem construídas com o respaldo da nossa convicção e certeza. Na maioria das vezes, quando a gente não está envolvido afetivamente, ou está numa circunstância que não oferece ameaça ou risco. Eu digo isso, repito, Nanda, pode não ser o seu caso e certamente não seja. Mas eu já vi muito caso de pessoas que faziam afirmações parecidas. Eu não admito, mas a vida, ela dá voltas. E ela assume contornos, sabe? Imprevisíveis. De eu já ter visto pessoas que faziam essa afirmação peremptória, mas depois de você entrar numa relação, passar anos dentro dela e ter um nível de conexão altamente diferenciado, com muitas memórias que acabaram criando enraizamentos positivos de ligação, troca e cumplicidade. E quando de repente, pelas razões mais diversas, essa relação é visitada por uma dinamite chamada traição, e que acidente de percurso ou um incidente, eu não perderia tempo aqui em tentar descrever a situação. E a pessoa se vê completamente embaraçada em relação àquilo que ela tanto vociferou que seria a atitude dela, mas ela se vê completamente contraditada, vamos dizer assim, contrariada pelas suas sensações e pelos seus sentimentos. E isso gera todo um imbróglio que é muito complicado. Você, por exemplo, está conversando com uma pessoa que já traiu e que já foi traída. O meu primeiro relacionamento, o meu primeiro casamento foi um laboratório de muitos aprendizados. Muitos. E nesse mundo de relatividades, eu não vivo para forjar idealizações que fujam daquilo que a realidade possa produzir. É óbvio que se você perguntar: Felipe, então você está dizendo que você gostaria de ser traído? Não, nunca, jamais, jamais. Mas com a minha própria experiência, eu aprendi que o melhor que a gente pode dizer nessas horas é: não sei. Não sei. Eu sei do impacto que isso produz. Não só sei porque já passei, mas como eu lido com
com esse contexto, com esse fenômeno o tempo todo por conta do meu contexto de trabalho. E sei que as repercussões são imprevisíveis, mas eu digo, não sei. A gente vai ter que avaliar. Eu tenho sim princípios, e por eles eu busco me balizar, sem sombra de dúvida. Jamais, por exemplo, a partir de uma traição, eu me veria violando a mim mesmo com algum tipo de hipocrisia ou de forçação. Eu daria tempo ao tempo para ver se a planta dos meus afetos teria a probabilidade de se recompor, lógico que levando em consideração o contexto e as razões de onde brotaram essa traição, porque isso inclusive faz toda a diferença na avaliação da coisa. Mas a verdade é que a gente só sabe se vai levar adiante ou não quando a coisa acontece. Né? Inclusive tem muita gente, né, que quando nota que você consegue dar respostas para algumas coisas, elas têm a tendência de perguntar: fulano, mas e eu recebo às vezes essa pergunta, sabe? Mas Felipe, se isso acontecesse com você, o que você iria fazer? Eu disse, olha, tudo o que eu vou te falar aqui é olhando de fora, é estando totalmente fora da situação, mas a grande verdade é que o modo como a gente vai reagir e agir só quando a situação acontece e dependendo do contexto, do momento, da fase, dos envolvidos, de uma série de variáveis que pode levar a gente a contradizer determinados scripts prévios que a gente apregoava com tanta convicção. Portanto, esse é um terreno muito delicado. A priori, inclusive, Nanda, você tem razão. Eu acredito que você fez essa afirmação em nome daquilo que a gente pode acreditar ser um amor próprio. E partindo desse princípio, depois de uma traição, tudo o que a gente não quer é banalizar o ato e permitir que o outro faça a gente de marionete. Isso ninguém quer, e não é esse o caso. Mas se a gente vai continuar ou não, aí já são outros 500, porque o negócio ele é um pouco mais delicado e complicado, né?